Fala pessoal, tudo bom? Se você bater o motor do teu carro aí, da tua picape, sabe quanto fica para consertar? Se tiver um problema aí nesse motor diesel, deu uma pesquisada já? Então, se fosse aqui no caso da minha X-Terra, um motor desse aqui para fazer hoje, você não faz com menos de 25 mil, entre retífica e trocar as peças originais. Então, como evitar e como aumentar a durabilidade do teu carro aí, né? Trocando o óleo e mantendo o fluido do arrefecimento e monitorando, né, os dados. Só que isso tudo é muito fácil na teoria. Na prática, você tem pouco acesso aos parâmetros do motor. Os carros vêm com poucas informações disponíveis, tá? Principalmente os veículos que são com injeção a diesel mecânica, né? A famosa bomba injetora. Então, eu vou listar para vocês aqui 5 opções que são para você monitorar o seu carro aí. Vou dar uma de brinde, tá? E vou comentar uma outra. Para você monitorar o seu carro e ter maior segurança, tá? Na confiabilidade aí do seu motor e na durabilidade, evitando risco. E por que isso é necessário? Eu fiz um vídeo, vou botar o link aqui no canal, que é quanto dura, né, um motor MWM Sprint, tá? E basicamente, dois parâmetros aqui vão ser importantes para o funcionamento de qualquer carro diesel, qualquer motor, que é o arrefecimento, tá? E o óleo para lubrificação. Então, tem que ter lubrificação e tem que ter arrefecimento. O óleo acaba se misturando, né, com o arrefecimento, porque o óleo ajuda a arrefecer o motor, a esfriar o motor, tá? A distribuir a temperatura. Então, eu tenho que ter o óleo, então você vai manter as trocas, mas também tenho que ter aí o meu arrefecimento. Então, falhas na lubrificação podem, uma bomba de óleo que quebrada, um entupimento, né? O óleo que estragou, o óleo que vazou, pode comprometer a duração do seu motor. E a outra questão aí maior é o vazamento de água, né? Superaquecimento, aí queima junto, empena cabeçote, trinca, enfim. Vamos então, como a gente monitora isso? O painel do carro tem um indicador de temperatura aqui, mas esse indicador de temperatura ele tem dificuldade às vezes para mudar, né? A gente nem fica olhando para ele o tempo inteiro, às vezes o ponteiro vai subir e você pode não ver quando vê, né? Quando esse ponteiro sobe, você já aqueceu o carro. Outra coisa é que a luz também do óleo, né? A luz do óleo pode ser que se a sua cebolinha não está funcionando bem, ou acende, você quando vê já rodou um pouco, viu a luz do óleo acesa, para de rodar, tá? Então vamos lá, o que você pode colocar no teu carro aí, deixando ele igual aqueles carros do Velozes e Furiosos, cheio de acessórios. Brincadeira, não vai ficar assim não. Eu vou dos mais baratos aos mais caros, tá? Então aqui para todos os bolsos. Lembrando que antes a gente falar, isso é caro ou é barato, pensa no custo do motor, tá? Então primeiro aqui o item que você pode colocar no teu carro é aquele medidorzinho de temperatura, tá? Aí no cofre do motor ali, qualquer mecânico vai instalar para você, tem um custo baixo aí, você vai comprar um preço variado aí, pouco mais de 100, às vezes 300, dependendo da marca, que você vai medir a temperatura da água. Qual a vantagem dele em relação a esse aqui? Ele é mais preciso. Tem digital e tem de ponteira, analógico, mas ele vai ser mais preciso do que esse. Então você vai conseguir ver, por exemplo, subir uma serra, se sua temperatura está subindo, como ela se comporta. Aqui você, tanto na baixada quanto na serra, o ponteiro fica parado. A gente fala, o ponteiro fica no meio, mas a temperatura do motor está mudando. Então aí você, com um medidor desse, você consegue monitorar melhor. Para todos os itens que eu vou falar aqui, já que eles são alterações do carro, ou seja, são adaptações, eu vou colocar aqui 3 características. Vou colocar o pró, o contra, se tiver, e o risco. Lógico, você mexeu no carro, pode ter um risco envolvido, tá? Então, o custo é baixo, tá? Com mão de obra aí, com instalação não vai ser muito caro. O contra, tá? O contra dele, o pró é que é baixo e você vai monitorar a temperatura. Com isso, você vai aumentar a durabilidade do seu carro. Você vai ver, por exemplo, que na serra onde você pisava, tudo, você vai ver que a temperatura sobe muito quando você pisa muito. Então, talvez você mesmo vai regular para não pisar tanto, mesmo a temperatura do ponteiro não mexendo. A outra, o contra dele, é que a maior parte deles não tem um alarme sonoro. Então, se você estiver viajando e não estiver observando muito ali, dependendo da posição que você coloca ele, pode ser que você não monitore que o carro está quente e o carro superaquece e você não viu. Uma outra questão é que eles funcionam igual a temperatura do painel. Se o líquido de arrefecimento vazar, ele não consegue medir, porque ele não mede a temperatura do motor, ele mede a temperatura do líquido de arrefecimento, tá bom? O risco é baixo, porque é o chicotinho que vai vir dali, o sensor que colocou, não tem muito risco para o teu carro, tá? Outra coisa é o relógio de pressão do turbo, tá? Eu expliquei aqui que a pressão do turbo, se ela estiver desregulada, elevada, etc e tal, você pode ter um problema no motor ou se o seu desempenho está ruim porque não está tendo pressão. Então o reloginho de pressão do turbo, ele ajuda
tá? Dos itens que eu vou falar aqui, ele não é o mais importante para a segurança, mas ele vai permitir que você monitore o funcionamento da saúde do seu carro, tá? Então, alguns veículos vêm, de carga, né, vem com esses medidores, mas não é um item comum. Quem aplica turbo em carros, né, modificados coloca, mas é interessante você colocar, tá? Geralmente esses dois que eu falei vêm naquela medida 52 milímetros, né, que você faz um furo copinho e coloca um suporte aqui em cima do painel. Medição de pressão do óleo, tá? Você pode colocar um medidor também nesse estilo de 52 milímetros, do copinho, aqui em cima, no canto, para medir pressão do óleo. Alguns medem a temperatura do óleo junto, tá? É muito interessante, eu já tive carro com esse equipamento. Ele tem um Pro muito legal, que o custo não é tão caro, ele é mais caro do que esses outros que eu citei antes, né? Mas o custo não é tão elevado, e você com esse medidor de pressão do óleo, que é comum em caminhões, né? Você consegue ver a saúde do motor. Por quê? Porque quando o motor envelhece, que aumentam as folgas, a pressão do óleo tende a cair. Então, com esse medidor de pressão do óleo, o que você vai ter? Você vai ter aí, ao longo do tempo, você vai acostumar com a pressão de funcionamento do seu motor e você vai ver, por exemplo, a pressão está caindo, alguma coisa está acontecendo, tá? Também em caso de entupimento, em caso de vazamento de óleo, você vai ver que vazou e vai proteger o seu motor naquele quesito lubrificação, tá bom? Alguns têm, além desse sensor, ele tem um sensor elétrico, ele tem um alarme se essa pressão cair, um alarme sonoro, e é isso, eu sou fã dos alarmes sonoros, tá? Lembrando que todos esses são a mais do que o carro já tem, você não vai perder o que o carro tem, né? O contra dele, ele tem um contra que ele não é tão simples de instalar como o sensor lá de temperatura, né? Porque tem que vir, uma parte deles, os que não são elétricos, e os que não são elétricos são os melhores, vem uma mangueirinha, né? Um conduíte com óleo pressurizado até o medidor. Então isso tem que passar pela parede de corta-fogo e chegar até aqui. Quando é novo, ok, mas quando fica mais velho, mexe de lá, mexe de cá, ele pode começar a vazar, tá? Então é um problema. A instalação não é tão simples, é simples, mas, né, não é tão simples quanto a elétrica, e pode ter um vazamento. E aí o vazamento para mim é o risco, né? Porque o óleo é importante, então quando você faz uma alteração para proteger alguma coisa que põe em risco aquela coisa, para mim é perigoso, tá? Então eu já pensei em instalar, mas desisti porque senão você vai ter que ser um item que você vai ter que verificar mais na sua manutenção, tá? Porque verificar se está tendo vazamento. Geralmente ele começa a vazar, ele avisa, tá? Mas nada evita, né? Eu não posso garantir você que um conduíte desse vai arrebentar dentro do cofre do motor que você está dirigindo, quando você vê, já vazou quase todo o óleo. E para você consertar isso no meio da rua. E se for à noite? Então eu tenho que colocar isso aqui como um risco, tá? Risco de vazamento e o risco para o motor. Tudo que é vazamento é um risco para o motor. O sensor do líquido de arrefecimento, tá? Tem uma galera que está colocando aí, muita gente coloca na XTR, em outros carros, que é um sensor de líquido, é um sensor de presença de líquido. Ele não é feito para isso, mas a galera coloca, a instalação dele é simples, né? Teoricamente, você pluga ele numa superfície e ele vai acusar se tem líquido ali, tá? Então, uma galera coloca, por exemplo, no reservatório. Então, ele iria acusar, vai dar um alarme, geralmente é sonoro, se você perder o líquido de arrefecimento, tá? Você perdeu o líquido de arrefecimento. Qual o meu senão contra ele? É que, como a maior parte deles você vai comprar no AliExpress, né? Eles são produzidos em grande quantidade, você não tem um nome de uma marca cuidar, eles são de baixa qualidade. E outra coisa, eles não são homologados como peças automotivas. Isso aí é frescura. Não, uma peça automotiva que foi homologada por um fabricante, feita para trabalhar no cofre do motor, ela foi feita para trabalhar naquela temperatura ali dentro, né? Sob pressão, se for um carro 4x4 com lama, com água, aquela peça não foi. Então, ela pode parar de funcionar. E aí, se parar de funcionar, ela perde a função, tá? Então, o risco dela é baixíssimo, porque ela não vai causar vazamento de água, nada, é externo, tá? Mas a falha dela, tá? É a questão X aí. Você instalou por segurança, se ela falhar e houver uma falha nesse dia, lei de Murphy, aí você tá com problema, né? Então ela é uma das que eu não recomendo. Só se você quiser colocar ela a mais, tá? Coloque a mais. O outro é o que eu tenho, que eu já mostrei para vocês, tem um vídeo, vou colocar o link do meu vídeo dele aqui, muita gente pergunta. É um sensor, é o Engine de motor, né? Engine Watchdog TM4, né? Ele é feito na Austrália, tá? E o custo dele é $200, tá? E se multiplica pela cotação do dólar. Estou gravando isso aqui em julho de 2024, né?
$200 e ele mede temperatura de 3 pontos, desculpa, temperatura de 2 pontos. A ligação é super simples, ele vem com um chicote, você coloca ali um parafuso, uma porquinha e prende em algum parafuso e ele vai medir a temperatura daquela região, tá? Então ele não mede a temperatura do líquido, ele mede a temperatura do bloco, do motor ou do cabeçote. Ele é feito para medir no bloco, no motor e no câmbio, tá? Mas é o câmbio, principalmente de câmbio carro automático. Nesse caso aqui não precisa medir temperatura, então eu coloco em 2 pontos no motor. Ele também mede a pressão de óleo, na cebolinha, não instalar nada, ligar no fio. Se a pressão cair, ele dispara alarme sonoro. Você regula a temperatura dessas duas temperaturas também, e ele, se a temperatura subir ao limite que você configurou, ele dispara, tá? Então o alarme é sonoro, ele liga quando eu ligo o carro, ele faz um barulhinho. Vou botar ele fazer barulho aqui, o carro está desligado, ele vai tocar daqui a pouco. Então ele faz um barulho irritante, né? Se você estiver com a temperatura alta, e ele funciona como um alarme. Qual a vantagem dele ser no bloco do motor? Porque o que importa não é o líquido de arrefecimento, né? Se vazou, se tem ou não tem. Ah, mas eu sei que importa. Mas o que vai estragar o teu carro é o motor aquecer. Então ele está na região do motor, ó. É chato. Então ele está pitando porque o carro está parado, está sem pressão de óleo. Depois ele para sozinho. Parou, viu? Desligar a chave. Então, mas se tivesse com o carro andando, ele ligar, tocar, ficar tocando direto. Então, ele está usando baixa pressão de óleo. E a temperatura. Então, o que me importa é a temperatura do bloco. Eu coloco ali, eu configuro geralmente uma temperatura abaixo da temperatura máxima do carro e é a temperatura usual. Então, por exemplo, não é raro o meu tocar em serras. Se eu tiver com o pé embaixo, eu estou com pressa, subir numa serra ou com peso, para ele tocar. Ué, mas por que você bota para tocar assim? Porque eu tiro o pé. Olha eu economizando meu motor aí. Ah, mas você pode dirigir mais. Posso dirigir mais. Está dentro do limite. Mas eu coloco abaixo do limite para poder garantir uma durabilidade maior para o veículo. É aí o seu papel. Instalar nenhum desses monitores sozinhos vão fazer segredo, vão fazer milagre. O que vai fazer milagre é você monitorando esses monitores e falando, ó, não, tá aquecendo demais, vou reduzir um pouco, mesmo que esteja dentro do limite do carro, tá? Então, o custo dele é teoricamente elevado, mas eu não vou botar o custo como um contra. O contra é a dificuldade em achar no Brasil, tá? E até no eBay é difícil achar, eles têm revendedores na Austrália. Eu já instalei para um amigo que eu comprei o meu e comprei um outro de reserva, um outro carro que eu tinha, e eu vendi para um amigo, instalei para um amigo também, mas nunca vi ninguém vendendo no Brasil. E o outro é o Madman. O Madman EMS3 também é difícil de achar no Brasil, mas tem representante vendido nos Estados Unidos e a galera da Defender usa muito ele. Tá? Ele também vem agora, já foi quadradinho igual o Watchdog, mas agora ele é redondinho, as versões mais novas, e ele é o mais top de todos e monitora tudo, praticamente tudo no motor, tá? Ele monitora a pressão do óleo, temperatura do óleo, temperatura da água, nível da água, se você botar uma boia, bateria, a EGT, que vai monitorar a temperatura na saída do escape do teu carro, que é um parâmetro importantíssimo se você monitorar isso, para você garantir a saúde do teu carro, porque não é questão só de temperatura alta ou temperatura baixa, é a temperatura ideal para o seu consumo, tá? Também trabalha com o arrefecimento, ele grava hora, que é muito importante, né? Porque uma coisa é o motor rodar as quilometragens, mas às vezes você pode rodar no engarrafamento, você está ficando muito mais tempo ligado do que rodando na estrada, rodando literalmente, né? E então ele grava a hora. Então, pô, você pode fazer as suas mudanças de óleo, por exemplo, com horas de funcionamento do motor, tá? Nível de arrefecimento eu falei, então ele grava vários parâmetros, ele faz gráfico, grava rotação, enfim. E ele é bem mais caro, tá? Você pode comprar ele no básico, aí está custando uns 300 e poucos dólares, e os sensores são à parte. A pressão do tubo, ele monitora também. É bem interessante, tá? Quem sabe um dia eu coloco um desses. E o risco dele não é alto, porque os sensores são à parte, né? Você instalando direitinho funciona bem. A dificuldade de encontrar é o contra, né? E o custo, né? Se você pegar aí a versão mais completa, com os acessórios e tal, vamos soltar aqui, $500 nos Estados Unidos, vai sair quanto aqui? Vai chegar e multiplica por 5. Vai ficar caro, mas lembra que às vezes tem gente aí rodando com um carro que custa mais de 150 mil reais, né? E que o motor passa de 60 mil reais para fazer. Qualquer caminhonete nova dessa daí, para você retificar o motor completo, é caro, tá? E para terminar aqui, uma coisa que eu não colocaria, eu vejo a galera colocando, já vi em fórum, mas
que são furar o reservatório de expansão e colocar aquelas boias, é como se fosse uma boia, né? Que um nível de nível da água. Se cair o nível, ela dispara. A vantagem é de ser sonoro, mas o problema é que você vai furar um reservatório que não é feito para ser perfurado. Ah, mas vai colar. Mas ele também é feito para trabalhar em alta temperatura e pressão. E na maior parte desses reservatórios, pode ver que a forma dele, eles são redondinhos, né? Muitos são redondinhos. Eles são redondinhos, não é para ser à toa, é porque a forma esférica é a melhor para aguentar pressão. Então, quando você faz um furo ali, você acaba comprometendo o material, tá? Imagina esse reservatório romper com você dirigindo, vai voar água, vapor para todo lado, você vai perder água rapidamente, vai disparar alarme. Enfim, então eu não aconselho. Tem a galera que instala reservatórios de alumínio, e aí são fabricados de material mais resistente, você pode colocar um nível nele ali, é mais fácil de colocar até por cima, enfim, tá? Mas aí é um outro projeto, também tem seus contras, né? Você não vai ver o líquido de arrefecimento como tá. E, galera, todos esses equipamentos são interessantes, mas que você instale com cuidado. E se você instalar, mais importante que instalar é você monitorar, ver qual é a temperatura ideal do teu carro funcionando, se vai variar de carro para carro, do peso do carro, das condições da estrada. Monitorar, isso vai fazer o seu motor durar muito mais tempo, tá bom? Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, valeu!